A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos, aqui quem vos fala é o evangelista Wagner Silva e nós estamos neste momento iniciando o terceiro trimestre da nossa escola bíblica dominical. Acabamos aí de encerrar o segundo trimestre, onde nós aprendemos sobre a igreja eleita, a carta de Paulo à igreja de Efésios, e hoje, neste momento, nós iremos entrar no terceiro trimestre com uma lição lançada pela CPAD de uma edição especial. Por causa desta pandemia, a CPAD não lançou o terceiro trimestre, ela fez uma reedição de uma revista de 1993, onde foi estudado naquele tempo, né, sobre os princípios divinos em tempos de crise, né? Aí a abordagem fala sobre a reconstrução de Jerusalém, o avivamento espiritual como exemplos para os nossos dias. Então, é essa revista que nós iremos estudar nesse terceiro trimestre, amém? Então, seja bem-vindo ao nosso canal. Você está no canal direcionado à Escola Bíblica Dominical, né? Escola Bíblica Descomplicada, né? Então nós iremos estar abordando esse trimestre sobre os princípios divinos em tempos de crise. E a primeira aula desta lição, a lição de número 1, do dia 5 de julho de 2020, o tema é Daniel ora por um despertamento. Vamos para nossa aula, amém? Texto áureo. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Tiago, capítulo 5, versículo 16. Verdade prática. O crente dedicado à oração pode exercer influência no céu, na terra e até contra os poderes malignos, tá? A leitura bíblica em classe é uma mescla aí, né, de textos e capítulos. O primeiro encontra-se no livro de Daniel, capítulo 9, depois Daniel, capítulo 6, depois Daniel, capítulo 2 e por fim Esdras, capítulo 1. Eu vou fazer aqui vou ler alguns versículos para a gente poder enxugar um pouco a leitura bíblica, tá bom? Então, Daniel 9, 1. No ano primeiro de Dário, filho de Azuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. Versículo 3. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para buscar com oração, rogos e jejum e pano de saco e cinza. Eis daqui, capítulo 1. Assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá, tá bom? Então, o objetivo geral, irmãos, conscientizar os alunos sobre a necessidade de estudar a palavra e orar, em busca de um despertamento proveniente de Deus nesses dias trabalhosos, tá? Então, a lição vai gerar em torno de nos conscientizar em buscar a Deus em oração, tá? Então, os objetivos específicos é apresentar os motivos que levaram Daniel a ser despertado para a oração, pontuar a resposta divina às orações de Daniel e destacar o resultado de um despertamento proveniente de Deus. Vindo para a nossa leitura bíblica em classe, a gente vai perceber que estamos falando do cativeiro babilônico, né? Onde se deu aí os 70 anos do cativeiro profetizado por Jeremias no capítulo 25. O cativeiro babilônico, ele passa por alguns reinos, né? Ele passa primeiro pelo reino dos caldeus, né? Que é a Babilônia, governada pelo Nabucodonosor. Depois disso passa o governo Medos e Persas, né? Governado aí por Dário e Ciro, né? E esses dois reinos que o povo de Jerusalém convive ali para poder
a profecia de Jeremias ser cumprida. O cativeiro babilônico, ele se dá pelo motivo da desobediência e o afastamento do povo para com Deus. É diferente do cativeiro egípcio, não é verdade? Onde ali a nação ainda é formada dentro das terras do Egito. Aqui o cativeiro, ele é proveniente por causa da desobediência do povo de Deus aos mandamentos e às leis de Deus, tá bom? Então a gente vai aqui para a nossa introdução, quando no ano 606, né, o povo foi levado cativo para a Babilônia. Isso está lá em Daniel capítulo 1. Daniel ainda muito jovem, tinha cerca de 15 anos, né, muito novo. Então, mesmo sendo novo, Daniel gozava de elevado conceito no reino da Babilônia. A gente vai aí discorrer sobre isso. Então, o primeiro tópico nós devemos apresentar o porquê, o que levou Daniel, né, a se despertar em buscar Deus em oração. Vamos lá. Ao ler o profeta Jeremias, ele observou que os 70 anos de cativeiro na Babilônia estavam para findar. Todavia, ainda não era possível notar qualquer sinal de que alguma coisa estivesse acontecendo na direção de uma mudança radical. Assim, Daniel começou a orar com jejum, cobrindo-se de saco e cinza, em sinal de profunda tristeza, e orou com perseverança. Então, a gente percebe que mesmo Daniel não vendo sinal nenhum de Deus, ele busca a Deus em oração. Por quê? Porque o despertamento para a oração, ele não vem através de algum sinal, ou seja, ele é antecedente a algum sinal. Eu sou despertado a orar, crendo que alguma coisa vai acontecer, tá bom? Então, Daniel vivia uma vida de consagração a Deus, né? A gente, às vezes, nos consagramos quando as coisas acontecem, e é o contrário. Nós nos consagramos para que as coisas possam acontecer. Nos consagramos para nos preparar para o que possa acontecer. Isso lhe dava... Então, Daniel vivia uma vida de consagração a Deus, e isso lhe dava condições de orar. Então, não tem como orar, né, ser despertado para a oração, se eu não viver uma vida de consagração a Deus, tá? Então, Daniel não se misturou com o paganismo e vivia conforme sua consciência no temor do Senhor. Daniel é considerado como um exemplo e um dos modelos para os crentes de todos os tempos. A gente bem sabe que Daniel 1:8, ele fala que quando os jovens chegam à Babilônia ali, e eles são levados para dentro do palácio, lhe é oferecido os manjares do rei, né? Então Daniel propôs no seu coração em não se contaminar e participar, né? Então o segredo de Daniel está aí no capítulo 8, no capítulo 1, versículo 8. Ele resolve, mesmo estando em terra estranha, mesmo estando em outra, né, cultura, Daniel, ele resolve não se aliar àquela cultura pagã, né, envolvida em paganismo. Então, a gente passa a aprender que a gente deve ser santo independente do lugar que estamos vivendo. Tá? Então, Daniel, ele vivia uma vida de consagração, independentemente do lugar que você esteja, no seu trabalho, na escola, no meio do seu convívio aí, enfim, aonde você esteja inserido, a gente é obrigado a viver uma vida de consagração. Então, Daniel vivia uma vida de consagração e a estatura espiritual de Daniel capacitava para enfrentar verdadeiros combates em oração. Muitos crentes não conseguem servir de ajuda decisiva com suas orações, porque nunca chegaram a experimentar o que significa combater em oração, o que significa perseverar firmemente em oração. A oração, ela é propósito, né? Então, aquilo que eu disse, não tem como eu passar a orar quando as coisas acontecem. Eu oro antes, eu busco antes, eu me preparo antes, né? Então, Daniel, porém, tinha por hábito orar 3 vezes ao dia. Quando a gente vai ver aqui,
Daniel, no capítulo 6, versículo 10, Daniel já é governador da Babilônia. Então a gente sabe que Daniel, como governador, ele tem muitas responsabilidades. Pesa sobre ele muitos compromissos governamentais de tomar conta, né, da Babilônia. Então, com certeza é um homem que nos dias de hoje não tinha tempo nenhum, mas para Deus ele tinha. Esse foi um diferencial de Daniel. Ele tinha os seus compromissos, sabia que era um cativo, foi graduado dentro da Babilônia e mesmo assim ele não deixou de devotar a Deus, continuar a sua vida devota a Deus, independente do que ele fazia ou do que ele exercia. Então, Daniel, né, era, portanto, experiente na vida de oração. Então, era um homem que, mesmo em meio às muitas responsabilidades, não se descuidou da sua vida de oração. 3. Coincidindo com o período de oração de Daniel, profundas mudanças estavam para acontecer na Babilônia, né? Então, aqui a gente entra já no período do reino da Babilônia em guerra, né? Em guerra com os medos e persas, enfim. E quando Belsazar, né, organiza um banquete, e nesse banquete ele manda trazer os utensílios do templo do Senhor, que Nabucodonosor traz para a Babilônia, só que Nabucodonosor traz, mas não usa. Nabucodonosor deixa guardado. Então Belsazar, filho de Nabonido, ele manda trazer os utensílios sagrados do templo do Senhor para o seu banquete. E ali é deitado vinho, ali eles profanam aquilo que é sagrado, quando então a gente conhece a história, aparece lá, né, uma mão misteriosa escrevendo, né, Mene, Mene, Tekel, Parsim, né? E Daniel foi trazido à sala do trono para poder dar a interpretação daquela escrita na parede. Então Daniel vai presenciar o decreto de Deus, né, contra a audácia de Belsazar em profanar os utensílios do templo. E a escrita, né, Daniel vai assim identificar, né, ele vai fazer a leitura do que realmente significa. Aí Daniel vai proferir as palavras: dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e persas. Então, Mene significa Deus contou os seus dias, né? Tekel, pesado e achado sem valor, e Parsim, seu reino será tirado. Então, essa foi aí a trajetória do capítulo 1, a vida de oração de Daniel dentro da Babilônia. Vale a pena pontuar, né, que quando nós oramos, nós obteremos a resposta das orações que estamos fazendo, independente do tempo. Tem oração que pode ser respondida rápida, vai existir oração que vai demorar tempo para ser respondida, né? Mas vale a pena pontuar a resposta às orações de Daniel. A Bíblia diz, né, o texto vai dizer que quando Daniel propôs a orar, desde o primeiro dia, o anjo vai dizer isso, desde o primeiro dia a oração de Daniel foi ouvida, né? E o anjo desceu, mas aí houve aquele impasse, aquele impedimento, né, nas regiões celestiais, onde o anjo mensageiro, Gabriel, ele fica impedido, né, pelos príncipes, pelas potestades, de vir entregar a resposta devida a Daniel. Foi necessário, né, Miguel, o arcanjo Miguel, vir pelejar, né, e assim liberar ali a descida de Gabriel para trazer a resposta das orações, a descida de Gabriel, para entregar a resposta das orações
feitas por Daniel. Então Daniel havia orado, lembrando-se da promessa de Deus registrada pelo profeta Jeremias: vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Jeremias 29:10. A gente vale a pena ressaltar que Jeremias ele começa a profetizar no capítulo 25 do seu livro, né? E ele vai profetizar a queda de Judá, ele vai profetizar a invasão de Babilônia, ele vai profetizar a conquista de Nabucodonosor. Só que o povo não deu ouvido, os sacerdotes, né, não dão ouvido. Pelo contrário, Jeremias sofre por causa da sua profecia. É açoitado, é colocado no tronco, né, é castigado, é jogado dentro do poço. Enfim, Jeremias sofre por causa da sua profecia. Então, no capítulo 29, a gente vê que Jeremias também está profetizando o castigo, né? Jeremias está profetizando a queda de Judá, mas também Jeremias está profetizando a volta, né? Então, Deus é aquele que ele não deixa nada vago, né? Então, Jeremias profetiza o retorno, né? Quando ele diz: vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Que lugar? Judá. Quando o povo volta, aí lá para frente a gente vai estudar sobre isso. Quando o povo volta, está tudo destruído, está tudo, né, em pedaços, a cidade foi queimada, os muros destruídos. A gente vai pontuar esses ensinos lá para frente através de Jeremias, tá? A Bíblia relata o que realmente aconteceu. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão, né? Pregão é anunciar a palavra publicamente, tá? Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifica a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Então aqui já está acontecendo o retorno, né, do povo a Jerusalém para poder reedificar a casa do Senhor. A missão do povo de voltar, o tratado de Ciro, né, em deixar o povo voltar, era para o povo edificar a casa do Senhor. É por isso, né, que a gente vê lá em Ageu 2:10, Deus vindo com força, né, sobre o povo, porque o povo volta e vai edificar suas casas. E a casa do Senhor fica lá jogada, né, fica lá destruída, né? Então, esse tratado de Ciro se deu por volta de 539, tá? Então Ciro convoca o povo a voltar para edificar a casa do Senhor, tá bom? Então 2, conforme esta declaração de Ciro, estava cumprida a promessa divina dada através do profeta Jeremias, né? Mas tudo foi como diz a Bíblia, né? Tudo muito mais abundante além daquilo que pedimos ou pensamos. Vejamos, pois, o que estava para acontecer. Primeiro, todos os judeus seriam libertados para voltarem a Judá, caso quisessem, né? Muita gente não voltou, acostumou em Babilônia, né? Refizeram as suas vidas, enfim. Esdras 1:3. Receberam permissão para reedificar o templo. Esse foi o decreto de Ciro. Voltem, porque o Senhor me incumbiu de edificar a casa dele, né? Todas as despesas da construção do templo poderiam ser tiradas dos tributos de além do rio, ou seja, em vez do povo mandar tributo para Ciro, o povo pegaria o tributo e investiria na casa e na reconstrução. Os vasos sagrados devem ser entregues aos cuidados de Zorobabel, nomeado governador dos judeus pelo rei Ciro, para serem transportados de volta para Jerusalém. Esdras 1:7. Então, lá em Ageu, a gente vai ver aí, né, Zorobabel, né, sendo governador, né, enfim, junto com Josué ali, para poder preparar o povo para poder edificar a casa do Senhor. Então, irmãos, tudo se cumpre segundo
o que Deus havia falado por intermédio do profeta Jeremias, tá bom? Então vale a pena também destacar o resultado de um despertamento proveniente, né, de Deus. O rei Ciro foi despertado em seu espírito. Aí a gente vai ver o que é despertar. É sair de um estado de dormência, sair do sono, acordar. Então, o despertamento, ele vem no nosso espírito. Deus nos desperta no espírito para poder, assim, fazer a sua vontade, tá? Despertou o Senhor espírito do rei Ciro, Esdras 1:1, isso é Esdras falando para o povo. Talvez por meio do seu contato com Daniel, é que Ciro veio a conhecer a Deus e talvez até mesmo o adorasse. Ciro teve uma experiência pessoal com Deus no seu coração e passou a compreender as realidades de Deus que ele antes ignorava. Ciro passou a ver Deus como o Senhor dos céus, tá? Por que Ciro passa a ver? Porque a gente vai ver que Isaías, 200 anos antes da profecia de Jeremias, havia profetizado sobre Ciro, né? E Ciro, ele vai tomar conhecimento dessa profecia acerca dele. Ou seja, Ciro não havia nem nascido ainda e já havia registro de profecia acerca do seu nome, o que ele faria em favor do povo de Deus, né? A importância dele, né, dentro dessa reconstrução, tá? Então, esse despertamento, cada despertamento verdadeiro faz com que o homem veja a majestade de Deus, sentindo a sua própria pequenez, o seu pecado e a sua baixeza. Saulo assolava, perseguia, fazia e desfazia, mas quando encontrou com Jesus no caminho de Damasco, caiu por terra e apenas pôde perguntar: quem és, Senhor? Ou seja, ninguém pode contra a supremacia e a vontade de Deus. Esse foi o despertamento, né, que Ciro teve proveniente de Deus. Esse Espírito, irmão, não é o Espírito Santo, tá bom? Eu tenho que deixar bem claro aqui, não alguém vai dizer, pô, mas ele falou do Espírito Santo que despertou. Não, é o Espírito do homem que foi despertado por Deus, tá? Então Ciro, né, teve o seu despertamento em seu espírito, tá? Vamos lá, Ciro teve uma experiência com Deus. Ciro teve uma experiência com Deus que é santo, né? Então Ciro agora é o responsável pelo povo, e mesmo sendo esses vasos muito valiosos, ele queria voluntariamente devolvê-los. Ou seja, Nabucodonosor, quando ele pega os vasos, os utensílios do templo, da casa do Senhor, ele coloca, né, dentro do templo pagão, dentro da Babilônia. Ali fica guardado. Quando Ciro assume, tudo dentro de Babilônia agora é pertencente a ele, até os vasos sagrados. Só que Ciro não quer fazer uso daquilo, Ciro quer devolver, né? Então assim acontece sempre em cada despertamento verdadeiro. Quando Zaqueu teve o seu reencontro com Jesus, quis devolver o que havia ganho com usura. Então são despertamentos que nos fazem, né, tirar coisas erradas da nossa vida. Vamos lá. O rei Ciro recebeu bênçãos espirituais, né? O profeta Isaías, 200 anos antes, profetizou acerca de Ciro, chamando-os de ungido do Senhor. Isso nos permite entender que o Espírito Santo deve lhe ter proporcionado alguma bênção espiritual. Cada despertamento traz bênçãos para o coração do crente. Então, irmãos, esse foi, né, essa foi a palavra de Deus para o seu povo, né? Esse foi o despertar de Deus para o seu povo, a volta, o término do cativo e a volta para Jerusalém. A gente vai ver mais para frente aí o resultado dessa volta, as questões aí, né, política. A gente vai estudar, né, muita coisa boa nesse trimestre de 2020, nesse terceiro trimestre, na edição especial, né, os princípios divinos em tempos de crise. A aula de hoje encerramos por aqui. Espero que você tenha sido abençoado
e eu nunca vou me esquecer. Você que está chegando no nosso canal pela primeira vez, seja bem-vindo. E se você ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, acione aí as notificações, dê o seu joinha aí, né? O canal, pela graça de Deus, tem crescido e o nosso intuito é propagar a palavra do Senhor. Curta esse vídeo, assiste essa aula e compartilhe, né? Copie o link aí da aula e compartilhe aí nas suas redes sociais, amém? Bom, até a próxima aula, querendo Deus, estaremos aqui, né, trazendo a segunda lição da Escola Bíblica Dominical para edificar a sua vida. Que Deus te abençoe, fique com Deus, até a próxima aula.